Bom dia, bom dia Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje a gente está finalizando a 47ª semana de lives consecutivas aqui no meu perfil, no Motivada para Motivar, tá? Lives ao vivo aqui e gravadas lá no meu canal do YouTube. Gente, tô com muita dificuldade de subir as lives lá, mas eu vou atualizar, os vídeos estão todos salvos. Tô subindo aos poucos porque também ele trava quando eu começo a subir vários, mas vai dar tudo certo, tá? Ontem eu não fiz live. Ontem eu tinha algo planejado, acabou que mudou de última hora, mas eu falei, já desmarquei, então eu comecei a fazer outras coisas aqui. Eu aproveitei o tempo vago pela manhã para fazer outras coisas e foi super proveitoso, tá? Foi um tempo de Deus mesmo. Eu tinha um atendimento presencial, mas de última hora, por problemas de saúde, a pessoa desmarcou, tá? Mas são coisas que acontecem, né, gente? Mas hoje é dia 30 de maio, vamos ver o que Deus tem para nos falar nessa manhã. Maternidade, uma jornada espiritual. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. João 16:21. A jornada da maternidade nos leva por caminhos sinuosos e ao mesmo tempo sublimes, repletos de significados e propósitos espirituais, do mesmo modo como o próprio Senhor nos chama para sermos sacrifícios vivos. A maternidade nos convida a oferecer nossas vidas como um ato de adoração ao Criador. No versículo que nos inspira hoje, Jesus discorre acerca da dor do parto. Da dor do parto aos seus discípulos. Uma metáfora forte que descreve nossa caminhada espiritual. Assim como as dores do parto precedem o nascimento de uma criança, os desafios, amor e entrega, é incrível como essa missão... Não, peraí, gente. Os desafios e sacrifícios da maternidade nos levam a um novo nível de compreensão sobre o amor e entrega. É incrível como essa missão nos amadurece, tem o poder de nos ensinar a amar sem medidas e a renunciar à nossa própria vontade pelo bem do outro. A fome, o sono e as privações doem, mas estar nessa posição nos constrói. São nesses momentos de angústia que descobrimos uma conexão mais profunda com o coração do Pai, já que é Ele que nos sustenta, fortalece, renova e capacita a perseverar, ainda que as dificuldades pareçam insuperáveis. Jesus preparou seus discípulos para os momentos de angústia e dor diante de seu sacrifício e morte. No entanto, lembro-lhes de que o dia da ressurreição chegará. Aliás, chegaria, Jesus lembrando a eles. De igual maneira, a recompensa da maternidade transcende qualquer sacrifício que façamos, porque nos permite experimentar um amor em que ultrapassa a compreensão humana. Nesse instante, percebemos que cada lágrima, cada oração e cada sacrifício valeram a pena. Então aqui há uma comparação do nosso ministério, daquilo que fazemos, pregamos, desenvolvemos com o da maternidade, porque a maternidade, nasce uma criança e no nosso ministério nasce uma nova criatura.
Então, por isso essa comparação, né? Uma nova vida. É o mesmo sentido. Amém? Então não desista aí do seu ministério, daquilo que você foi chamada para fazer. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Vamos lá. A gente está lendo, a gente começou essa semana, esse livro aqui, ó. O Problema é Seu, do pastor Tiago Brunet, tá? Um livro, assim, eu gosto muito da linguagem do Tiago. Esse é o segundo livro, né, que eu leio do Tiago Brunet. Mas eu, assim, particularmente gosto muito dos livros dele por vários motivos. Primeiro, o visual aqui, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Bom dia, Nick. Esse livro aqui, ele é um livro que eu amo. Por quê? Eu tô falando do visual aqui, ó. 2 dedos da margem. Um dedinho aqui. Bem espaçoso. A letra maravilhosa. Não é uma letra miúda. Assim, eu gosto muito, tá, gente? É um livro que me convida a ler. Por que a gente fala que a escolha do livro tem 80% de chance de te fazer concluí-lo ou procrastinar? Porque se você escolhe o livro errado, a probabilidade de você procrastinar é muito grande. Eu tenho um livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Deixa eu abaixar esse negócio aqui para não cair. Eu não li esse livro ainda, tá? Não li esse livro ainda. Mas eu vou ler. Acho que não é esse, não. É esse aqui que eu levo nas rodas de leitura. Peraí. Eu sempre levo esse livro nas rodas de leitura. Esse livro, existe ele em outro tamanho. Só que eu comprei esse, ó, livros maravilhosos. Ó, o autor, Dali Gardner. É o mesmo autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Só que esse aqui é liderança. Como superar-se e desafiar os outros a fazer o mesmo. Eu não li esse livro aqui ainda. Não consegui concluir esse livro, tá? Eu comecei a ler esse livro aqui. Por quê? Eu vou te mostrar por quê. Por que a escolha do livro influencia na sua leitura. Esse livro existe ele em outro formato, grande, mais grosso. Só que é o que eu falei hoje para as meninas lá do grupo do ecossistema. Olha aqui, gente. Olha até onde vai a escrita desse livro. Não sei se você vai conseguir ver. Olha aqui, não tem espaço nenhum. É tipo aqui, olha, coladinho aqui. É muito juntinho. Olha a diferença, tá? Olha a diferença. Olha o espaço que tem desse livro do Tiago Brunet na página. E olha esse aqui. Isso me incomoda o meu perfil de leitor. Porque o meu perfil de leitor é um perfil detalhista, crítico, que precisa de página de respiro. Esse livro aqui, ele não tem página de respiro. Ó, e eu já li, pra você ter ideia, eu li bastante dele, tá? Só que eu não terminei ele. Eu não lembro nada dele. Eu vou ter que ler ele de novo. Na verdade, ler, né, iniciar e finalizar. Então, a escolha do livro, a página, a letra, o autor precisa ter os mesmos princípios e valores que você, porque senão você não vai concordar. Não vai ser legal, gente. Não vai ser legal, você vai parar. Vai ser um livro que você vai comprar e não... Ai, tá me pegando aqui. Vamos lá. Tô na página 47, tá? As 4 portas de entrada. O que a gente tá falando aqui? Deixa eu dar uma recapitulada aqui pra você. A gente tá falando da sabedoria, ok? Porque a sabedoria é a melhor solucionadora de problemas. Então,
a pessoa sábia, ela consegue resolver com muita facilidade problemas. E geralmente, pessoas sábias são as pessoas que fazem perguntas, tá? Então, as 4 portas de entrada. Casa em ordem. Essa foi a ordenança que Deus deu a Ezequias, por intermédio do profeta Isaías, revelada no livro da sabedoria milenar, né? A Bíblia aqui. O rei de Israel estava doente e, por amor a ele, Deus o advertiu de pôr a sua casa em ordem, de modo que estivesse pronto para partir. A sabedoria popular nos diz: a única coisa certa na vida é a morte. É verdade. Todos vamos passar um dia por isso. Nem todos serão avisados com antecedência, como o rei Ezequias, de que terão poucos dias de vida. A advertência para estarmos com a casa em ordem, porém, não deixa de ser válida para cada um. Você precisa estar com a sua casa em ordem sempre, porque não sabemos qual será o nosso dia, a nossa hora. Ezequias, contudo, não se sentia preparado para ter tão pouco tempo. Ele desejava mais, então orou. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Deus ouviu a oração dele. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Gente, para tudo aqui. Anique, fala comigo. Que coisa linda. Gente, eu fico aqui pensando o que passou na cabeça do rei Ezequias aqui. Deus ouviu a minha oração. Deus me deu mais 15 anos. Gente, que coisa linda. Que coisa linda, que comunhão que demonstra isso. Ele tinha certeza do que estava falando. E ele tinha tanta certeza de que ele servia, de que ele fazia a coisa certa, que ele falou isso em oração. E isso é como se ele tivesse amolecido o coração de Deus. Ele falou: Senhor, olha só quanta coisa eu faço. Isso não é justo. Isso não está certo. Poxa, Senhor. E Deus concedeu a ele 15 anos a mais. Gente, que coisa maravilhosa, né? Eu fico pensando aqui será que isso aconteceria comigo? Sabe, eu fico... a gente sabe o que faz, né, na obra, mas que resposta, cara. Não tem, sabe? É algo muito forte. Muito forte. 15 anos inteiros. Que preciosidade! O que você faria se soubesse que terá mais 15 anos de vida? Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Como podemos nos preparar para a nossa partida? O que é necessário para pôr a casa em ordem e estar realmente preparado? Como saber o que fazer e do que abrir mão, principalmente diante dos problemas? É muito mais fácil se você souber exatamente onde procurar. Ana, a gente está lendo esse livro aqui, tá? O Problema é Seu, do pastor Tiago Brunet. E ele está falando sobre sabedoria e está falando aqui da passagem do rei Ezequias, que teve 15 anos acrescentados de vida, né? Apesar de você saber que a sabedoria é o próprio mestre em pessoa, ela não é algo material, palpável, né, gente? Mais abstrato. E sim, é possível encontrá-la, pois, como afirmei no início deste capítulo, ela indicou os caminhos para ser acessada. Antes de falarmos detalhadamente sobre cada um dos lugares nos quais podemos encontrar sabedoria, quero dizer que você precisa, em primeiro lugar, passar por portas.
Durante todo este período de busca, desde que me dei conta da existência da sabedoria, descobri que existem portas que dão acesso aos endereços certos para a resolução dos problemas. É um livro que fala que existem 2 tipos de problema. O seu problema, o problema que é seu, que você vai resolver, e problemas que Deus coloca na sua vida, mas que é só Ele que vai resolver. Ok? Tive o privilégio de visitar muitas dezenas de vezes a cidade de Jerusalém. Eu ainda não tive. Todo o conceito de portais, tanto espiritual quanto terreno, aprendi caminhando pelas ruas da cidade santa. É claro que, por definição e até mesmo lógica, porta é a estrutura de madeira, ferro, vidro ou similares colocada no vão de uma parede para dar acesso de um lugar a outro. As portas, contudo, também são usadas para proteção, resistência a invasões, privacidade dos moradores, identificação de quem chega a um local e passagem. Ao mencionar as portas que dão acesso aos locais onde se encontra a sabedoria, quero revelar por onde ela entra. Quando você pede sabedoria a Deus, o livro da sabedoria milenar diz em Tiago 1,5 que isso jamais cairá do céu. Não existe transferência de sabedoria por imposição de mãos. Não descerá um anjo do céu para soprar sabedoria em você. Não é assim que ela é conquistada. Que legal saber, né? Quando você realmente pedir, clamar por sabedoria e buscá-la a todo custo, Deus permitirá que algumas coisas aconteçam na sua vida. Infelizmente, não posso dizer que será como uma avalanche de boas notícias, porque muita coisa negativa também pode acontecer. Eu imagino isso, tá? Se eu peço sabedoria, o que virá, gente, sobre mim? Fala aí pra mim, o que vocês acham que vai começar a acontecer? Por isso nós temos que saber o que pedir. O que você acha que vai chegar até você se você pedir sabedoria? Aí eu quero saber se você tá pronta. Fala aí pra mim, Ana. Fala aí, Anique. O que você acha que vai começar a acontecer, a surgir, vai chegar até você? Se você pedir sabedoria. Falem comigo. Alguém? Problemas para eu saber resolver. Exatamente. E aí, às vezes, a gente tá, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, e parará. Mas aí os problemas começam a vir para você começar a desenvolver a prática da sabedoria. Só que aí a gente acha, meu Deus, eu tô pedindo, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô pedindo sabedoria e tanta coisa acontecendo, tanto problema para resolver, só pepino, só abacaxi para descascar. É sobre isso. Exatamente. Todavia, cada uma dessas coisas que você enfrentará permitirá e o ajudará a adquirir sabedoria. Gente, preste atenção aqui numa coisa. Não existe sabedoria sem vivência, experiência. Preste atenção. O que você pode adquirir sem experiência, sem vivência, é conhecimento. Eu posso estudar determinado assunto e ter conhecimento daquele assunto para passar para as pessoas. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria está relacionada à experiência, vivência. Vamos anotar isso aí?
Ana, é a primeira vez que você tá aqui? Deixa eu te mostrar. A gente sempre anota os insights dos livros, tá? Vou mostrar aqui pra você, ó. Tá vendo? Todo livro que a gente lê aqui na live, eu anoto os insights. O que são os insights? Não são frases do livro, tá? São insights, são frases minhas que vêm ali na mente, Deus me dá e eu coloco aqui. Então, hoje, aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. É a primeira vez, né? Ai, que bom, Ana. Depois me conta como você chegou aqui, como é que apareceu o meu perfil pra você, tá? Então, vamos lá. Ó, sabedoria está relacionada a experiência, vivência. Outra coisa que eu quero colocar aqui, sabedoria é diferente de conhecimento. Por quê? Porque conhecimento eu não preciso ter experiência. Não preciso ter vivido aquilo. Eu posso aprender algo só porque eu estou estudando aquilo, mas eu não vivi aquilo. Agora, sabedoria não. Sabedoria eu vivi, eu experimentei. Tá? Dona Val, quanto tempo? Poxa vida. Então, vamos lá. Recapitulando. Sabedoria está relacionada à experiência, vivência. Sabedoria é diferente de conhecimento. Ok? Deus abrirá as portas de acesso ao saber infinito para que você possa passar por elas e aprender. Por isso é importante frisar e é muito importante você entender quais são exatamente 4 portas de entrada aos endereços da sabedoria. Então vamos lá. Ó, pode ser que a gente aprenda algo novo aqui. Quando você pede sabedoria a Deus, Ele dá acesso a situações que vão trazê-la até você. Ontem não teve live, não. Ontem não teve live, não. Eu tô falando agora. Agora que eu vou entrar aqui, ó. Primeira porta. São 4 portas. Então, primeira porta de acesso à sabedoria. Anota aí. Primeira porta de acesso à sabedoria. Experiências. Acabei de falar. Eu nem sabia, tá, gente? Tô lendo o livro com vocês. A primeira porta é constituída pelas experiências. Elas fornecerão a você graus comparativos, aprendizado empírico e principalmente referências sobre o que dá certo na vida. As experiências são uma ferramenta tão poderosa que até as vividas por outras pessoas podem nos ensinar. Jesus disse: lembrem-se da mulher de Ló. Experiência. Com isso, ele deixou subentendido: aprendam com as experiências dela. Sem acumular experiências, não é possível atingir a maturidade, que somente é alcançada quando seguimos degrau por degrau na escada da vida. Sem maturidade, não podemos evoluir em sabedoria e não existe atalho nessa escada. Olha só. Então, são as experiências boas e ruins, gente. Boas e ruins. É que vai nos levar a ter o quê? Sabedoria. A acessar a sabedoria. Então, a primeira porta que vai te conduzir à sabedoria são as experiências. Quando se trata de experiências, a vida, por um lado, por vezes nos oferece algumas incríveis, de puro aprendizado.
Por outro lado, há momentos em que nós mesmos precisamos provocar situações para que elas aconteçam. Uma certeza que temos é que as experiências negativas ensinam mais do que as positivas. Tá disposta? Querem mesmo continuar na jornada da sabedoria? Dá tempo de desistir. O impacto emocional de passar por uma traição, por abandono ou até por rejeição, caso seja usado como experiência para o desenvolvimento, traz mais benefícios do que uma viagem a Paris. É o que a gente falou no início aqui. Você está pedindo sabedoria, você está pedindo discernimento. O que Deus vai enviar para você? Oportunidades de viver experiências em que você vai ter que colocar em prática a sabedoria. Preste atenção aqui, o impacto emocional de passar por uma traição, um abandono ou até a rejeição, caso seja usado como experiência para o desenvolvimento, traz mais benefícios do que uma viagem a Paris. O que isso quer dizer? Que você aprende mais sofrendo, vencendo, superando, do que desfrutando. Forte isso, tá? Parece estranho, não é? Mas observe esta experiência que tive. Vamos lá, vamos viajar com o Thiago Brunet. Eu estava noivo e fui demitido do emprego, exatos 10 dias da data marcada para o casamento com a Giannini. Fiquei atordoado. Por um minuto entrei em pânico e pensei em adiar o casamento. Afinal de contas, seria motivo de muita vergonha levar a noiva ao altar sem esperança de sustento futuro. Pensei nos pais dela, o que eles achariam de mim. Fiquei com medo de ser julgado e condenado pelo tribunal das críticas familiares, né? Quem não? Foi então que caí em mim e recorri à sabedoria. E note que eu ainda não sabia que estava passando pela primeira porta de acesso a ela. Contudo, tinha uma certeza. Ela sempre me orientou em momentos de tomada de decisões. Enfrentei o medo do futuro no dia 15 de julho de 2005. Eu estava na igreja do bairro que cresci, esperando pela minha futura esposa no altar. Tivemos uma festa simples, a igreja não tinha decoração típica de casamento, a lua de mel foi improvisada com os R$480 que estavam no meu bolso, arrecadados com a gravata passada na festa. Essa experiência pela qual passei não me levou apenas a resolver o problema inicial do medo do julgamento, da incerteza do sustento e do futuro. Com base nessa experiência que tive de passar em um momento tão importante na minha vida, fui muito além e decidi que eu deveria abrir uma empresa para nunca mais ficar na mão de alguém. Eu nunca mais teria medo de tomar decisões baseadas no que a sabedoria me mostrasse. Eu terminaria tudo o que começasse. A experiência com esses eventos ruins que envolveram a época do meu casamento me fez entender que é preciso aproveitar o tempo e a oportunidade para tomar as decisões corretas. E eu cheguei a cogitar adiar o casamento. Eu poderia ter desistido da melhor coisa que fiz na vida, que foi me casar com a Giannini, por causa de uma contrariedade. Lembre-se, quando se trata de adquirir sabedoria, as ocasiões em que superamos traumas e os momentos irremediáveis nos fazem crescer ainda mais rapidamente por dentro. Hoje tomo decisões e evito problemas com sabedoria.
e também baseado e influenciado pelas experiências, inclusive as difíceis, adquiridas muitas vezes mediante sofrimentos. A partir de agora, portanto, recorde-se cada uma de suas experiências na vida, quer boas, quer ruins, dolorosas ou não, são de aprendizado e sempre uma nova oportunidade para alcançar a sabedoria. Porta 1 acessada. Vamos em frente. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre essa questão de experiências, né? E o quanto isso nos leva para um próximo nível. Eu lembro que quando eu entrei lá no aeroporto a primeira vez, em 1999, eu trabalhei lá por 2 vezes, tá? Trabalhei 6 anos de uma vez, fiquei 8 anos fora e depois eu voltei e fiquei 10 anos. Então, da primeira vez que eu entrei lá, eu era jovem, tinha experiência de trabalho. Eu trabalhei numa relojoaria, trabalhei numa padaria, trabalhei num mini mercado. O aeroporto foi meu 4º emprego. Porém, um outro nível, né, gente, de emprego, uma multinacional, aeroporto, nunca tinha pisado no aeroporto. Então, assim, outro nível, empresa com vários benefícios. E eu cheguei lá como caixa 4 horas, era part-time, caixa part-time 4 horas. Depois eu fiquei 6 meses como caixa part-time 6 horas e depois eu fui para full-time, que era caixa 8 horas. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, com a cara que eu tinha, né, de cara de bicho do mato aqui de Cabuçu, cara fechada, mal-humorada, não dava confiança para mim. Por quê? Eu fui criada da seguinte forma: cuidado com as pessoas, não dá confiança e tal. Então, homem, então, chegasse perto de mim, filha, acho que eu era tipo Juma Marruá. Eu mordia a pessoa, acho que eu mordia a pessoa. Ninguém tirava um bom dia meu, fora assim, lá do trabalho. Não tirava. E aí eu cheguei lá e o meu gerente, ele fez a entrevista comigo, me chamou para trabalhar e tal, confiou em mim, né? Aí quando eu cheguei lá, cara, sabe o que ele fazia? Eu já contei isso aqui em vários lugares. Ele fazia reunião todo dia. Quando dava um intervalo de voo, ele reunia porque tinha muita meta para bater. E aí ele reunia a equipe ali perto dos caixas ali e falava as metas do dia, o que tinha que fazer naquele dia, qual era a meta e tal, como é que tava o dólar, né? Porque tinha, sei lá, recebe em dólar. E aí, quando acabava a reunião, sabe o que ele fazia? Ele me jogava pro meio da roda. Gente, mais de 70 funcionários. Eu vindo de Cabuçu, ele me jogava no meio da roda e falava assim: Ramiro, me chamava de Ramiro, fala aí o que você entendeu. Oi, Fernanda, seja bem-vinda, paz. Fala aí o que você entendeu da mensagem, da reunião aqui. Gente, isso era todo dia. A primeira vez eu falei, eu não vou falar. E eu fiquei vermelha, com a cara fechada, querendo matar ele ali. Aí ele foi: não, a gente só vai acabar a reunião quando ela falar. Aí todo mundo olhando pra minha cara, doido pra tomar café, aquela coisa toda. Aí eu fui e falei. Aí o que eu fiz das próximas vezes? Caneta e bloquinho. Eu anotava todos os pontos principais que ele falava. A meta do dia eu anotava, quanto estava o dólar, que é a cotação do dólar, se a gente ia receber alguma visita, eu anotava tudo. Quando ele me jogava para o meio da roda, eu ia lá e já tinha decorado, porque eu era boa. Quando eu escrevo, eu decoro. E aí eu fazia isso. O que aconteceu ali, gente? Uma situação ruim, negativa, uma experiência negativa que eu tive, né? E ele falava: ó, a bicho do mato de Cabuçu, olha só, hoje daria processo, né? Mas naquela época ele estava me forjando a ser a palestrante que eu sou hoje, a ser a mentora que eu sou hoje, e eu não sabia, gente.
Deus usando ele para me preparar, me forjar. Hoje eu falo para um Maracanã lotado. Se eu tiver que falar, quem me dera falar para o Maracanã lotado, como Billy Graham fez. Quem me dera. Então, a experiência é a primeira porta de acesso à sabedoria. São as suas experiências. E o que o Tiago Brunet diz aqui é o quê? Que as suas experiências, bom dia, Cris, as suas experiências negativas vão te conduzir a resultados, gente, em relação à sabedoria, muito maiores do que uma experiência positiva. E ele usa aqui isso, uma rejeição, uma traição, um abandono, um abuso, um desemprego, uma crise, a escassez, uma doença. Experiências negativas vão trazer muito mais sabedoria do que uma viagem a Paris, a Punta Cana, né, para as Maldivas. Ah, Sandra, poxa, mas eu queria a experiência das Ilhas Maldivas. Eu queria a experiência de visitar a Torre Eiffel. Eu também. Mas não são elas que vão te forjar. Não são elas que vão te forjar. Então, primeira porta da sabedoria acessada. Qual é a primeira porta, meninas? Qual é a primeira porta? Vamos falar aí para a Cris, que entrou aqui na live agora. Qual é a primeira porta de acesso à sabedoria? Quem vai escrever aí para mim? Quem vai escrever aí? Primeira porta de acesso à sabedoria. Experiência. Obrigada, dona Val. A segunda porta. Observação. Vou ler só essa, tá? As outras duas a gente fala a segunda. A segunda porta está baseada na observação. Ela ajuda você a modelar ideias, conceitos e projetos. O comportamento, um dos principais indicadores da sabedoria, também é modelado pela observação, que consiste em se ater sem pressa à análise de algo ou de determinada situação. Trata-se realmente de um estudo. Nessa instância, não há espaço para atitudes impulsivas ou pré-julgamentos. Você apenas deverá assumir uma postura contemplativa. Você só vai contemplar, você não vai julgar. Gente, observar não é julgar. Observar é contemplar. Isso. Tá? Então, preste atenção. Cadê? Foi por observar com atenção, por exemplo, que Salomão, o célebre rei de Israel, cresceu em sabedoria. Observar. Observar não é julgar. A história de vida desse rei revela o quanto ele observava a flora, a fauna, os sistemas em geral e as pessoas. Salomão, ele tirava sabedoria, né? Ele extraía sabedoria, na verdade ele adquiriu sabedoria da prática de observar. Então ele observava pessoas, animais, a natureza de uma forma geral, como a fauna, a flora, né? E ele extraía dali ensinamentos, ok? Que a gente recebe até hoje. Como vimos no capítulo anterior, ele não só nomeou a sabedoria como a coisa principal no livro da sabedoria milenar, como também revelou ser um dos homens mais sábios da história da humanidade. Basta relembrar os exemplos que deixou. Tornar-se um bom observador ensinará você também por meio da comparação. Quanto mais tempo você investir observando e comparando o que deu certo e o que não deu, quem vence e quem perde, os pontos comuns de um sucesso e o que faz parte de um fracasso, mais você crescerá em sabedoria.
Outro aspecto importante da observação é que ela também está relacionada à interpretação. Cada pessoa aprende ou absorve, o mundo exterior de forma diferente. São as lentes com que eu enxergo o mundo, é que vão trazer as que vão trazer as percepções, as percepções. É por isso que o livro da sabedoria milenar diz: acima de tudo, guarde o seu coração. Em 2018, levei José, meu filho, para conhecer o Egito. Que viagem fantástica! Foi um tempo precioso, regado a muita cultura e aprendizado. Fomos ao Museu do Cairo, às pirâmides e atravessamos o deserto do Sinai juntos. Uma cena em especial foi marcante. Estávamos passando por uma cidade onde as casas estavam completamente destruídas. De muitas delas restavam somente tijolos. A pobreza era evidente. Vi que José observava atentamente pela janela do ônibus em que estávamos e resolvi consolá-lo dizendo: viu, filho, as casas totalmente destruídas? Que pena! Ele sorriu para mim e respondeu: não, pai, você entendeu errado. Elas estão em construção. Ah, gente, caraca. Caraca, acho que não tem nem outra palavra para falar. Olha a diferença. Vou até tirar meu óculos. A diferença de visão. O pai, com a experiência dele ali e com as lentes dele, enxergou o quê? Casas que tinham sido destruídas, que estavam meio que em ruínas, né? Aparecendo só os tijolos. O filho, com a experiência que ele tinha e com a lente que ele estava usando, ele já viu de outra forma. Em casas em construção. É a mesma questão do copo, né? O copo pela metade de água. Aí você pergunta para algumas pessoas: o que você enxerga nesse copo? Aí a pessoa fala: que ele tá meio vazio. Ou aí outra pessoa fala que ele tá meio cheio. É o mesmo copo, a mesma quantidade de água. E uns enxergam que o copo está meio vazio e outra enxerga que o copo está mais cheio. A mesma da janela? Entendeu, gente? Com os olhos marejados, entendi que cada um interpreta o que vê conforme está o estado do próprio coração. Depois desse encontro com o significado, já, eu uso essa parábola até em alguns atendimentos de coaching. Fala de zona de conforto. Depois desse encontro com o significado da observação, o que você precisa fazer de hoje em diante? Exato. Assumir um comportamento observador para estar atento e dessa forma não perder o segundo acesso à sabedoria, que é o quê? A observação. Aprenda a observar. Observar não é julgar, é enxergar com o coração. Então, anota isso aí. Observar não é julgar. Ai, meu Deus. Depois eu conserto. Ai, gente.
Ao observar não é julgar. É o que, gente? Absorver com o coração? Aprender com o coração? O que eu falei? Ah, eu me perco aqui. Vou dar um espacinho aqui que eu não lembro. Com o coração. Esqueci qual é a palavra que eu usei. Observar não é julgar. É pontinho, pontinho com o coração. Alguém lembra que eu acabei de falar? Gente, meu pai, esqueci, tá? São os insights, não tem nem no livro. Não tem nem como eu voltar aqui. Quem lembrar... Bom, eu não vou ler aqui... não vou ler não, porque é bem grandinho. O 3 é bem grandinho. E eu não quero ler pra ficar pela metade. É bem grandinho o 3. Gostei do 3, hein? Gostei do 3. Então, anotem aí. Vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Então, a primeira porta de acesso à sabedoria, a primeira é a experiência e a segunda, a observação. Ok? Segunda-feira. Então, gente, provavelmente, observar não é julgar, é enxergar com o coração. A Nick é minha nova secretária. Verônica Souto não tem conseguido estar. Enxergar com o coração. Ok. Segunda-feira provavelmente não terá live, porque a mentoria que eu ia fazer ontem, por causa de motivos, né, de doença e tal, eu transferi para segunda-feira, tá? Se algo mudar, aí eu faço a live. Mas eu só vou conseguir saber hoje à noite, amanhã, aí eu vou fazer o anúncio, ok? Mas, de qualquer forma, terça-feira a gente tem live e aí eu vou falar as outras duas portas para dar acesso à sabedoria. Vou deixar marcadinho aqui. Estamos na porta de número 3. Sandra, que livro é esse? O problema é seu. Do pastor Tiago Brunet, tá? Quiser adquirir o livro, já sabe. Papel colorido RJ. Vou tirar uma foto. Cabelo cheio de frizz. Ó, essa orelhinha de carré. Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra cobrir, né, gente? Aqui acho que não tem jeito não. Mas aí fica assim. Cobrir aqui um pouquinho assim. Gente, camisa da Motivada pra Motivar. Quem compraria uma camisa da Motivada pra Motivar, hein? Aguardem. Chegar camisas aí. Com os meus insights. Quem sabe? Você compraria uma camisa da Motivada pra Motivar com os insights das lives? Quero ver quem vai me apoiar. Quero ver quem vai vestir realmente a camisa desse movimento. Quero ver Dona Val aí. Espera aí que eu vou voltar aos comentários para ouvir se vocês usariam. Foi? Quem compraria a camisa? E quem usaria a camisa? Não é só comprar não, tá? Quem compraria e quem usaria, vestiria a minha camisa aí, ó. A Motivada pra Motivar. Sim, tá bom, Dona Val. Quero ver, hein? Vou fazer e quero ver você vestida com ela. Quais as cores? Preto. Eu gosto do preto com esse rosa. É porque essa aqui foi a primeira. Ela ficou torta, a menina fez torta. E a letra ficou um pouquinho pequena. Mas eu gosto desse modelinho aqui. Gente, então é isso. Ó, pra você que é de Cabo Sul, hoje tem pra lá das 9. Filho, pra lá das 9. A gente fez evangelismo ontem na praça, à noite. Não é mais sua palheta. A minha também não é, não. E fizemos evangelismo hoje na porta do Colégio Sargento Antônio Ernesto. Foi muito bom. Entregamos todos os folhetos que fizemos. Então, assim, a semente foi semeada. E agora, Senhor, é contigo.
contigo e eles serão recepcionados de forma diferente, porque a gente crê que muitos vão aceitar o convite de estarem hoje. Inclusive, Valquíria, vimos alguns dos seus adolescentes lá. Vimos dois adolescentes que já foram da nossa igreja, duas meninas. Vimos um que está sumido lá da nossa igreja. Vi um vizinho aqui, adolescente, convidei, mas eu acho que a mãe dele não vai deixar ele ir, mas quem sabe. E a namorada do Michael também estava lá, estuda lá. Aí a gente deixou alguns com ela para ela entregar para os colegas de classe, mas a gente entregou para praticamente todo mundo. A gente chegou 6h20 lá no portão da escola e só saímos quando entrou o último aluno. Entregamos para todo mundo, foi bênção. E assim, eles bem receptivos, um ou outro que, acho que só dois, dois ontem não quiseram o folheto e um hoje não quis o folheto. Ai, que bom, isso aí. Vai ser bênção, como todos os outros, né? Beijo, gente. A Nick, vambora, Nick. Val, fala aí pra Nick, da mentoria. Chama a Nick no privado e fala. A Nick tem, meu Deus, a Nick me dá até raiva. Dá vontade de ir lá na Nick, sacudir ela assim, ó. Do quanto essa menina é criativa. E vambora, Nick, ganhar dinheiro. Beijo, gente. Fica na paz, tá?